Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Sonda Repórter. Nesse sabadão, pessoal, pré-jogo contra o Botafogo. Tem estratégia montada pelo Inter, informação em relação a Ener Valencia e uma revelação que foi feita por Abel Braga, ídolo da história do Inter, em entrevista recente. E a gente vai falar sobre tudo isso depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal. Estamos aí na busca pelos 5.000 inscritos, então dá aquela força, dá aquela mão, se inscreve aqui no canal, também ativa as notificações para não perder nada. São 2 vídeos por dia só tratando de Internacional. Bora lá, sem mais delongas, falar de Inter. Vamos começar esse conteúdo, pessoal, falando sobre a partida deste final de semana contra a equipe do Botafogo, o Internacional que vai jogar no Engenhão domingo, fora de casa, jogo importante, mas não tão importante quanto o duelo da próxima semana contra o Nacional na quinta-feira pela Libertadores. Aliás, estarei em Montevidéu, cobertura pela Rádio Bandeirantes, vou trazer também detalhes aqui no canal, então fique ligado para não perder nenhuma novidade. Sobre o duelo desse final de semana, pessoal, há uma expectativa forte de preservação de jogadores. Sim, o Roger deve fazer algumas alterações no time do Internacional, inclusive o Inter divulgou a lista de relacionados com algumas novidades, entre elas o Gabriel Carvalho, que não estava relacionado para o jogo da Colômbia, vai ao Rio de Janeiro, além do Raikkonen, garoto, também está relacionado para esse jogo. Então, são alguns dos reforços que o Inter terá nessa partida no Rio de Janeiro. Repito, a tendência é que Luca ganhe uma oportunidade entre os titulares, até para o Roger fazer um grande teste antes da partida da Libertadores, afinal, ele não terá o Valencia, não terá o Borré e vai ter um atacante mais jovem na função de camisa 9, ou Luca ou Ricardo Matias. Então o Roger usa também esse duelo contra o Botafogo para tentar entender qual o melhor jogador, qual a melhor característica também para o duelo da próxima quinta-feira pela Copa Libertadores da América. Sobre Ener Valencia, pessoal, ele voltou a Porto Alegre, a delegação foi direto de Medellín para o Rio de Janeiro e o Valencia voltou a Porto Alegre, vai passar por exames mais detalhados e o Inter em breve, quem sabe nas próximas horas ou no mais tardar depois da partida contra o Botafogo, tenha um diagnóstico correto, um diagnóstico certo sobre qual a lesão do Ener Valencia. E reparem, eu não estou mais falando se o Valencia pode ou não ter lesão ou se ele tem lesão. Estamos sim já com uma informação de que sim, há uma lesão no Ener Valencia. A grande questão é saber qual lesão e qual principalmente o grau desta lesão. Há um temor de que ele possa ficar parado até a parada para o Super Mundial, que ele perca todos os jogos do Inter até essa parada no mês de junho. É sim uma possibilidade e o Valencia pode desfalcar o Internacional aí por meses, já que o Inter tem aí 8 jogos até a parada para o Super Mundial, se eu não me engano, vai ficar um mês sem jogar, então vai ser mais de 60 dias aí, quem sabe, sem Ener Valencia por conta desta lesão. Quero falar também, pessoal, sobre Abel Braga, que concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Gaúcha, GZH. Repórter Bruno Flores, colega competente, está lá no Rio de Janeiro, fez uma entrevista exclusiva com Abel, até, não sei se foi na casa do Abel, enfim, num espaço mais íntimo, algo mais que trouxesse também esse momento do Abel mais família. Então, uma entrevista muito boa, vou deixar até aqui o link nos comentários para quem quiser acompanhar ela completa. E o Abel Braga, pessoal, ele faz algumas revelações nessa entrevista. Primeiro, que ele está aguardando propostas. Sim, o Abel está recebendo, inclusive, algumas sondagens. Ele disse que recebeu uma proposta, se eu não me engano, do Egito, mas acabou recusando também uma do Irã, se eu não me engano. A questão é, o Abel está nesse momento aguardando se algum clube vai contatá-lo, diz que quer ser coordenador técnico, que se vê sim nessa função e deixou claro que está
no aguardo, está no mercado, esperando convite de clubes. Aliás, ele até citou, né, que poderia, quem sabe, voltar aos Emirados Árabes se recebesse alguma proposta. Enfim, o Abel, ele me parece bastante aberto nesse momento a voltar a trabalhar, embora tenha sido claro também na entrevista de que está num momento mais família. Então, isso com certeza pesaria na sua decisão. O Abel, para quem não sabe, recentemente foi avô. A neta dele nasceu em setembro do ano passado. Inclusive, esse foi um dos motivos que fizeram o Abel não aceitar o convite do Internacional naquela oportunidade. Ele citou nessa entrevista que teve uma conversa com o presidente Alessandro Barcelos, que explicou que o momento não era oportuno, recebeu sim uma proposta, mas teve que negar. Diz que foi difícil negar, mas isso teve que acontecer, queria acompanhar o nascimento da neta. Também o momento, né, da enchente era complicado, Porto Alegre não tinha um aeroporto funcional, então ficaria muito difícil para o Abel fazer essa conexão Porto Alegre-Rio de Janeiro com rapidez para acompanhar o nascimento da filha. Enfim, tudo acabou contribuindo para que isso não acontecesse. Depois o Bruno Flores ele faz uma pergunta importante sobre por que o Abel não voltou depois, por exemplo, no início desse ano. E ele diz, bom, o Inter deu uma acertada, né? Aquele momento que o Abel foi convidado era um momento de muita instabilidade, não se tinha uma certeza sobre o trabalho do Roger, aqui eu estou falando em relação ao torcedor, não exatamente à direção, e havia também a expectativa do D'Alessandro. Inclusive o Abel, na entrevista, disse que ele também indicou o D'Alessandro ao presidente Alessandro Barcelos em uma conversa que teve, numa dessas conversas, para falar sobre a sua volta ao Internacional. Então o Abel, ele disse que, olha, o Inter se acertou sem mim, o D'Alessandro está fazendo um papel muito importante, então ele acha que por isso não recebeu um novo contato do Internacional. Mas está aguardando, pode ser que esse contato venha no futuro, ou até o Abel volte a trabalhar em outros clubes, cogitando talvez voltar inclusive aos Emirados Árabes, que é um país que ele já trabalhou, foi muito bem recebido já em mais de uma oportunidade. E você, o que acha? O Abel deve voltar ao Internacional? O Inter está precisando de alguém para fazer uma função também ao lado do D'Alessandro, ou apenas o D'Alessandro já satisfaz o torcedor do Inter, já está fazendo a função, não precisa de mais gente, vai ter muito cacique para pouco índio? Quero a sua tese, a sua opinião aqui nos comentários sobre a questão Abel Braga. E já que o assunto é Abel Braga, o Abel também revelou nessa entrevista que fez à Rádio Gaúcha, que concedeu à Rádio Gaúcha, dizendo que não tem nenhum problema com o presidente Alessandro Barcelos e que isso nunca foi uma questão para o Abel. Para quem não lembra ou para quem não se recorda, lá em 2021 o Abel termina aquela temporada maluca com quase título brasileiro em 2021. O presidente Barcelos assume em meio àquele final de campeonato e já tinha um técnico acertado para a sua gestão, que era o Miguel Ángel Ramírez. E o Abel terminou muito bem aquela temporada e se criou uma expectativa da permanência do Abel e da não vinda do Ramírez naquela oportunidade. Mas o Abel disse que isso nunca foi uma questão, claro que ele ficou chateado com a situação, mas nunca com o presidente. Depois conversaram, ficou tudo numa boa. Disse que o presidente foi muito cordial também ao lhe ouvir, ao entender o motivo, por exemplo, de não voltar ao Inter na última temporada. Esse é o Abel Braga, campeão mundial com o Inter em 2006. Bom, pessoal, volto ainda hoje, um pouco mais tarde, para a gente trazer mais detalhes sobre essa preparação final do Internacional, que está no Rio de Janeiro para a partida contra o Botafogo. Duelo importante, mas menos importante que o jogo da Libertadores. Então, se tiver que poupar, poupa para ter força máxima nesse jogo que pode sim definir a vida do Inter na Libertadores da América. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma informação, e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!